Boa tarde, nono ano, aula de ciência. Hoje nosso tema de continuação do capítulo é Evolução, as ideias de Darwin. O inglês Charles Darwin é conhecido como o pai da teoria da evolução, mas ao contrário do que se costuma pensar, em ciência poucas descobertas são feitas por uma pessoa sozinha. E de uma hora para outra. Vamos ver a seguir contexto que influenciou Darwin a desenvolver as principais ideias da teoria da evolução. Em ciência vocês sempre vão ouvir falar sobre vários cientistas e muitos deles têm até pesquisado a mesma coisa que um outro, só que eles estão contestando experiência e buscando melhoria e melhores respostas para várias coisas que já se descobriram. Então é o caso de Darwin, ele está dando continuidade à teoria do fixismo, ele está contestando e mostrando que várias descobertas acontecem pela evolução, por isso que ele é chamado de pai. As observações de Darwin, em 1831, o inglês Charles Darwin participou de uma expedição cuja missão inicial era explorar a costa da América do Sul e depois ir para a Nova Zelândia e para a Austrália. A viagem no navio HMS Beagle começou em 1831 e durou quase 5 anos. Durante esse tempo ele ficou no navio, esses 5 anos, fazendo suas pesquisas, tirando suas conclusões e colhendo material para continuar as pesquisas. Na época dessa viagem ainda era comum a ideia do fixismo, que, como vimos, afirmava que as características dos animais e plantas não eram alteradas ao longo do tempo. O fixismo acreditava o quê? Que nada se mudava, que o tempo não altera nada. A existência de fósseis, como já mencionado, sugeria que organismos diferentes dos atuais tinham habitado a Terra no passado. Além disso, descobertas no campo da geologia começavam a revelar que o planeta Terra tinha passado por muitas transformações. Darwin esteve no Brasil por 2 vezes nos trajetos de ida e de volta de sua viagem. Passou por Fernando de Noronha, Salvador, Recife, Abrolhos e Rio de Janeiro. O naturalista ficou fascinado com a exuberância da floresta tropical, mas chocado com a presença dos africanos escravizados. Durante a expedição, Darwin coletou muitos fósseis, sobretudo na América do Sul. Na Argentina, encontrou fósseis de estranhos animais de grande porte que ele não conseguiu classificar. Alguns eram semelhantes aos tatus, outros se pareciam com as preguiças. Darwin enviou os fósseis a especialistas em Londres, que identificaram semelhança entre os fósseis coletados e os tatus e as preguiças atuais. Como eu falei, Darwin encontrou esses fósseis, mas só que ele não conseguiu identificar. Ele viu que tinha semelhança, mas ele não sabia explicar. Então ele pediu a ajuda a especialistas que identificaram que realmente havia semelhança entre esses animais antigos com os atuais. Temos aí a imagem, o primeiro tatu antigo e o tatu atual. Temos o bicho preguiça que ele encontrou o fóssil antigo e agora o atual. Vocês acham que tem semelhança? Eu acho que tem. Na minha concepção, existe sim uma grande semelhança. A comparação entre os animais do passado e do presente levou Darwin a perguntar-se por que os fósseis dos animais gigantes haviam sido encontrados nos mesmos lugares onde viviam animais semelhantes a eles, porém menores. A explicação poderia estar como Darwin e depois concluiu na transformação dos animais a partir dos seus ancestrais comuns. Darwin viu que esses mesmos animais que ele encontrou, os fósseis, hoje vivem outros animais, porém são menores do que aqueles antigos, mas bem parecidos. Darwin observou também em sua viagem que o mesmo tipo de animal apresenta variações em suas características, de acordo com a região onde era encontrado.
Por exemplo, a ema encontrada no norte da Patagônia era um pouco diferente da ema do sul da Patagônia, que a Patagônia está localizada no sul do Chile e da Argentina. Ele concluiu que os animais, com o passar do tempo, eles evoluem, eles mudam. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido que a teoria de Darwin ele acredita na evolução, que com o passar dos dias, dos anos, o ser vivo ele muda, o ambiente muda. Então, daqui a pouco estarei mandando as atividades de vocês, vou ficar no aguardo do registro e uma boa semana de estudos e até a nossa próxima aula.